Bom, o assunto é grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Primeira coisa, o que são grandezas? Grandezas são tudo aquilo que você pode medir ou contar. Por exemplo, comprimento, peso, altura, velocidade, temperatura, aceleração. Então, tudo aquilo que você consegue medir ou contar, a gente chama de grandezas. Agora, o que significa dizer que duas grandezas são proporcionais? Significa dizer que quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Por exemplo, 1 litro de gasolina custa R$7. Se eu comprar 2 litros de gasolina, eu vou pagar R$14. Está vendo? Ó? O litro da gasolina aumentou, o preço também aumentou. Então, elas são diretamente proporcionais. Se uma grandeza diminuir e a outra também diminuir, elas também são diretamente proporcionais. Então, tem que ficar ligado nisso. Grandezas são diretamente proporcionais quando uma aumenta e a outra também aumenta, ou quando uma diminui e a outra também diminui. Agora, quando é que elas são inversamente proporcionais? Quando uma aumenta e a outra diminui. Por exemplo, 3 pedreiros conseguiram construir um muro em 30 dias. Se tivesse 5 pedreiros, eles iam construir esse muro mais rápido ou mais devagar? Com certeza eles gastariam menos tempo. Então, ó, quantidade de pedreiros aumentou para 5, eles vão construir o muro em menos tempo. Então, grandezas inversamente proporcionais. Nesse exercício aqui, propriamente dito, ele está falando, calcule o valor de x em cada tabela dessa, sabendo que as grandezas A e B são diretamente proporcionais e as grandezas C e D são inversamente proporcionais. Bom, macete. Toda vez que as grandezas forem diretamente proporcionais, o que você vai fazer? Multiplicar cruzado. Então, já que A e B são diretamente proporcionais, multiplica cruzado. Então, multiplicando cruzado, você tem 56 vezes x, 56x. E 104 vezes 7. Então, se você faz 104 vezes 7, 728. Pronto. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, 728 dividido por 56, o valor de x é 13. Então, esse é o resultado da letra A. Agora, na letra B, ele está falando que as grandezas são inversamente proporcionais. Se as grandezas são inversamente proporcionais, você não multiplica cruzado, você multiplica reto. Então, esse é o macete. Então, neste caso, nós vamos fazer 7 vezes x e 56 vezes 104. Então, vamos lá. 56 vezes 104. Que vai dar 5.824. Operação inversa é a divisão. Então, quando a gente divide por 7, nós vamos encontrar 832. Então, esse é o macete para você resolver grandezas inversamente e diretamente proporcionais. Então, aqui, ó, na letra C, as grandezas são A e B. Bom, A e B são diretamente proporcionais. Então, você vai multiplicar cruzado. Ih, tá tendo briga de cachorro lá embaixo. Então, como são diretamente proporcionais, vamos multiplicar cruzado aqui. Então, vai ficar 7 vezes x, 7x. E a outra multiplicação é 21 vezes 5, que vai dar 105. Pronto, se você pega 105 e divide por 7, vamos ver quanto é que vai dar. 15. Então, a resposta da letra C é 15. Tá vendo? Já na letra D, eu tenho as grandezas C e D, que são inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais, você multiplica reto.
Então, multiplicando reto, você tem 20 vezes x, vai dar 20x. E você também tem 30 vezes 54. E 30 vezes 54, você encontra 1620. Pronto, então, operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, quando você divide 1620 por 20, você encontra 81. Então, quando você tem uma tabelinha dessa e ele te orienta que as grandezas são diretamente proporcionais, multiplica cruzado. Se elas são inversamente proporcionais, multiplica retinho. Agora, quando você vai resolver um problema, você tem que ler com atenção para você tentar discernir se as grandezas envolvidas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, por exemplo, nesse primeiro problema diz assim: a cana-de-açúcar é matéria-prima de diversos produtos como o etanol. Para obter 70 litros de etanol, são necessários aproximadamente 1000 quilos de cana-de-açúcar. Então, quais são as grandezas envolvidas aqui nesse problema? Quantidade de etanol, que está medida em litros, e quantidade de cana-de-açúcar, que está medida em quilos. São as duas grandezas. Então, o que ele está falando ali? Para você produzir 70 litros de etanol, você precisa de 1000 quilos de cana-de-açúcar. Aí a letra A fala o seguinte: aproximadamente quantos litros de etanol podem ser produzidos com 2.500 quilos de açúcar? Então a pergunta é: e com 2.500 quilos de açúcar, eu consigo produzir quantos litros de etanol? Tá vendo? Agora a gente está produzindo a nossa própria tabela. Então a gente sai do problema e monta a nossa própria tabela. Aí você vai se perguntar assim: ora, a quantidade de cana-de-açúcar aumentou. Se eu uso mais cana-de-açúcar, a tendência é produzir mais etanol ou menos etanol? A tendência é produzir mais etanol. Então, ó, as duas grandezas aumentam. Quando as duas grandezas aumentam, elas são diretamente proporcional. O que isso significa? Que para resolver o problema você vai multiplicar cruzado. Então é assim que você identifica se as grandezas são diretamente ou inversamente. Então, multiplicando cruzado, você tem 1000 vezes x, 1000x. E 70 vezes 2.500. 70 vezes 2.500. Que vai dar 175.000. 175.000. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, quando você divide por 1000, você vai encontrar 175 litros. Então, com 2.500 quilos de cana-de-açúcar, nós conseguimos produzir 175 litros de etanol. Na letra B, a pergunta é: aproximadamente quantos quilogramas de cana-de-açúcar são necessários para produzir 35 litros de etanol? Então, eu já sei que 70 litros de etanol são necessários 1000 quilos de cana-de-açúcar. Agora a pergunta é: e para produzir 35 litros? Eu vou precisar de mais cana ou menos cana? Bom, aqui a quantidade de etanol diminuiu, então é claro que eu vou precisar de menos quantidade de cana. As duas diminuíram, diretamente proporcional. Você consegue fazer, então, multiplicando cruzado. Então, multiplicando cruzado, você tem 70 vezes x e 35 vezes 1000. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, quando você divide 35.000 por 70, você consegue encontrar 500 quilos de açúcar. 500 quilos de cana-de-açúcar. Você poderia ter percebido assim também, ó.
Bom, se 70 para 35 eu dividir por 2, então de 1000 para chegar na minha resposta eu também vou dividir por 2. Então 1000 dividido por 2 dá 500. Então aqui é um probleminha de grandezas diretamente proporcionais. Agora olha a diferença desse problema. Ó. Para colher as laranjas de um pomar, foram necessárias 15 pessoas trabalhando durante 7 dias. Então, quais são as grandezas envolvidas aqui? Quantidade de pessoas e tempo. Esse tempo está calculado em dias. Então, olha só o que o problema está falando. Em 7 dias, para colher uma determinada quantidade de laranjas durante 7 dias, foram necessárias 15 pessoas. Quantas pessoas trabalhando no mesmo ritmo, então, quantas pessoas trabalhando no mesmo ritmo seriam necessárias para colher em 5 dias? Olha a diferença agora do raciocínio. Eu quero diminuir o tempo de colheita. Para conseguir diminuir o tempo de colheita, eu preciso de mais pessoas ou menos pessoas? Para fazer o trabalho mais rápido, eu preciso de mais pessoas. Então, ó, uma grandeza tem que aumentar enquanto a outra está diminuindo. Então, é sempre essa pergunta que você tem que se fazer. Poxa, se para colher em 7 dias foram necessárias 15 pessoas, para colher em 5 dias, ou seja, para fazer o trabalho mais rápido, eu preciso de mais pessoas ou de menos pessoas? Eu preciso de mais pessoas. Então eu tenho grandezas inversamente proporcionais. E grandezas inversamente proporcionais, o que você faz? Multiplica reto. Você não multiplica cruzado, multiplica reto. Então, multiplicando reto, 5 vezes x vai dar 5x. E 15 vezes 7. 15 vezes 7 vai ficar 105. E aí nós vamos dividir 105 por 5. E o resultado, 21 pessoas. Então, para colher em 5 dias, serão necessárias 21 pessoas. Então, é tranquilo. Ler com atenção, verificar se as grandezas, se as duas aumentam ou se as duas diminuem ao mesmo tempo, que aí você tem grandezas diretamente proporcionais, ou, como nesse probleminha que a gente acabou de fazer, se uma grandeza aumenta e a outra grandeza diminui, nós temos grandezas inversamente proporcionais. Ok?